Olá, pessoal! Estou gravando esse vídeo para resolvermos a questão número 167 do Enem de 2019, da prova azul. Então, eu vou pedir que vocês deem um pause no vídeo, leiam atentamente a questão que está na tela e tentem resolver ela. E só depois, então, prossigam aí olhando o vídeo. Nós iremos revisar o conteúdo que está na questão e depois resolver ela. Muito bem, espero que vocês tenham tentado resolver a questão e agora a gente vai seguir então, primeiramente, fazendo uma revisão dos conteúdos que aparecem aí nessa questão, que são a média, a mediana e a moda. Muito bem, então a gente tem a média, a mediana e a moda como uma parte da estatística dentro da análise exploratória de dados. Então, esse tipo de medidas a gente chama de medidas de posição ou de localização. Então, a gente utiliza elas para explorar variáveis quantitativas, né? Aquelas, então, que a gente tem dados quantitativos. E é comum, então, utilizar algumas medidas para sintetizar as características destes dados. As três medidas mais utilizadas são a média, a mediana e a moda. Nós vamos ver as definições delas e como que a gente calcula cada uma dessas medidas. Então, iniciando pela média, que é muito conhecida, né? Então, a média de um conjunto de dados é a soma de todas as suas entradas dividida pelo número de entradas. Então, nós temos ali uma fórmula, né? Esse símbolo aqui significa somatório, quer dizer, eu somo todos os meus elementos, então, do conjunto de dados e divido pelo número de elementos. Por exemplo, então, a gente tem aqui os dados que representam as notas dos alunos de uma turma. Então, a gente tem um aluno que tirou nota 2, outro aluno que tirou nota 4, nota 6, nota 3, nota 7 e assim por diante. Então, para calcularmos a média deste conjunto de dados, nós vamos somar todos os elementos desse conjunto de dados. Então, eu vou fazer 2 mais 4 mais 6 mais 3 mais 7 mais 8 mais 9... mais 1, mais 9 e mais 10, e dividir pelo número total de dados. Então, aqui eu tenho 10. Então, vou dividir por 10, porque é a quantidade aí que eu tenho no meu conjunto de dados. Então, vamos somar aqui. 2 mais 4, 6, mais 6, 12, mais 3, 15, mais 7, 22, mais 8, 30, mais 9, 39, mais 1, 40, 49, mais 10, 59. E se eu dividir por 10, eu vou ter, então, que a média desse meu conjunto de dados é 5,9. Quer dizer, a média das notas desses alunos é 5,9. Isso quer dizer que eu vou ter alunos que têm notas mais altas do que isso e mais baixas do que isso, como a gente pode perceber analisando esse conjunto de dados. Mas, na média, a gente tem, então, 5,9. A gente tem também o que chamamos de mediana. A mediana também é uma medida de localização ou de posição de um conjunto de dados. Então, ela nada mais é do que o valor que está no meio dos dados, quando a gente coloca esses dados ordenadamente, né, do menor para o maior, na ordem, então, crescente aí dos valores. Se o conjunto de dados for um número ímpar, então a mediana é exatamente o elemento do meio. Se for um número par de entradas, aí a gente faz a média das duas entradas do meio. Então, a gente vai calcular agora a mediana daquele conjunto de dados lá do exemplo anterior. O primeiro passo é a gente colocar o nosso conjunto de dados em ordem crescente. Então, eu vou olhar qual é a nota mais baixa. Nesse caso, teve um aluno que tirou nota 1, é a nota mais baixa. E agora, daqui para frente, então, a gente vai colocando as demais notas sempre em ordem crescente. Temos um aluno com nota 2, um aluno com nota 3, um aluno com nota 4, não temos nenhum aluno com nota 5, depois temos um aluno com nota 6, outro com nota 7, com nota 8, dois alunos com nota 9, nós escrevemos ele duas vezes, e por fim, um aluno com nota 10. Aqui a gente contemplou os nossos 10 alunos aí com suas notas. Nós iremos pegar os dois elementos centrais, que nesse caso é o 6 e o 7.
E a nossa mediana vai ser a média destes dois valores. Ou seja, 6 mais 7, que é 13, dividido por 2, que é 6,5. Portanto, a mediana desse conjunto de dados é 6,5. E para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a moda de um conjunto de dados, que nada mais é do que aquela entrada que ocorre com maior frequência. Se nenhuma entrada é repetida, então o conjunto de dados não tem moda. Se duas entradas ocorrem com a mesma frequência, a mesma quantidade de vezes, então a gente tem duas modas, né? A gente tem um conjunto que se chama bimodal. Vamos calcular, então, a moda agora daquele conjunto de dados que a gente trabalhou nos outros itens. A gente já, quando estudamos a mediana, a gente percebeu, olha só, que o único elemento que se repete é o 9. Todos os outros não se repetem. Portanto, a nossa moda neste conjunto de dados é o 9. A gente já tem tudo que a gente precisa para resolver a nossa questão lá do Enem. Então, vamos lá. Os dados que o nosso problema dá são justamente a média, a mediana e a moda de um conjunto, então, de alunos que iam jogar futebol e basquete. E aí a gente sabe que o basquete vai ser jogado pelos alunos mais altos, certo? Observem que os alunos P, J, F e M, eles têm aquelas alturas ali dadas pelo problema. 1,65, 1,66, 1,67 e 1,68. E observem que uma dessas alturas coincidem com a mediana do nosso conjunto de dados, certo? Então, a gente já sabe que o elemento central é o 1,67. Então, esse cara aqui, ele é a nossa mediana. Portanto, ele tem que estar no meio. Se eu colocar todas as alturas dos alunos que competiram, a gente vai ter que esse valor é o do meio. Além disso, o problema fala que a quantidade de alunos que jogou basquete tem um aluno a mais do que de futebol, certo? Então, com isso, a gente também já sabe que o número total de alunos que jogou é um número ímpar. Portanto, a mediana ela vai estar justamente dividindo o meu conjunto no meio. Como nós temos um elemento a mais jogando basquete, significa que esse cara da mediana está jogando basquete. Portanto, aqui a gente já sabe que o aluno F, né, que é o caso desse aqui, ele joga basquete, certo? Além disso, diz ali no nosso enunciado que o grupo que jogou basquete são aqueles dos mais altos. Portanto, todos os alunos que eu tiver com uma altura maior que 1,67 vão estar jogando basquete. Portanto, aquele aluno M que aparece no enunciado, que tem uma altura maior, né, que é no caso 1,68, também vai jogar basquete. Então, o M também é basquete. E os alunos que têm uma altura inferior a 1,67, que nesse caso, então, temos 1,66 e 1,65 dos alunos P e J, a gente já sabe, então, que esses alunos aqui necessariamente jogaram futebol. Muito bem, com isso a gente já consegue resolver a nossa questão. Então, respectivamente, né? O P jogou futebol. Então, eu já sei aqui que não vai ser a alternativa A, né? Então, é ou B, ou C, ou D, ou E. O J também jogou futebol. A gente descarta agora a alternativa B. O F jogou basquete. Então, o resultado da nossa questão é a alternativa C. Então tá, pessoal. O vídeo de hoje era isso. Até a próxima!